Olá, muito boa tarde para você. Segunda-feira chegando, Entre Família também. E Entre Família completo, Abinal Júnior está de volta. Bem-vindo, estamos de volta. Obrigado, Darlene. Obrigado, pastor Aleixo. Bom estar com vocês, viu? Sempre, Espero que sim. Sempre, amigo. Eu tava lembrando que nessa hora eu tava fazendo uma massagenzinha, ganhando, né, uma massagenzinha lá. Ei, coisa boa, viu? Onde você tava mesmo? Eu tava em São Roque, na clínica Spa Vida Natural. Gente, que lugar incrível, viu? Tem um monte de abraço pra eu mandar aí, viu? Daqui a pouco já mando os abraços. Prazer estar com você de casa mais uma vez. Não emagreceu nada, né? Nadinha. Eu acho que eu até ganhei uns pezinhos, viu? Acho que até deu uma crescidinha. Propaganda contra. Mas é que não era seu objetivo Não, também, né? pra relaxar. Gente, lá, comida que boa. se come de gostoso naquele lugar. Come Isso bem. é impressionante. Né, Dani? Come bem não faz nada. Massagem, exercício físico, É. tem piscina para fazer hidroginástica. Hidroterapia. Não, hidroginástica eu não fiz. Eu fiz academia aqui, ó. Pá, coloquei em dia minha academia também. Todo dia da semana eu tava então fazendo. isso não é peso de gordura. Não, isso é massa. Não, Isso é massa. Ele Aqui, ó, ganhou bastante. crescendo. Ganhou bastante. Até um vôleizinho, sábado à noite. Pânceps. Ganhou pânceps. Bom demais, hein? Ai. Não posso dizer nada, porque nesse final de semana eu estava em Fortaleza. Ih, lá é Aí bom o também. pânceps cresce. Tá? Comidinha boa, né? Ganhei muito pânceps. Ai, Grande abraço. Veja. Igreja da Aldeota em Fortaleza, vocês são maravilhosos. Queridos. Uma equipe do Lar e Família fantástica. É verdade. Muito bem recebido lá. Beijo, queridos. E é meu lugar, né? Minha terra, meu Ceará. Verdade. Beijo pra vocês, Deus amados. falou que a Seara é pouca, que é pra orar pra mandar cearenses pra Seara. Amores, Aqui verdade. Amores, por falar em trabalhadores, mas noutro sentido, hoje nós vamos falar sobre trabalho infantil, o que é uma realidade ainda, segundo dados que temos acesso, e essa é a temática do programa de hoje, né, meninos? Verdade. Por mais que tenham leis, né, que dizendo contra isso, que não pode, assistência social tentando ao máximo, né, cercar e ajudar essas crianças a saírem dessas condições, mas existe muito. A gente vai falar sobre essa que é uma realidade atual. Segundo o Vamos trazer IBGE, alertas. segundo o IBGE, mais de 1.900.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isso representa quase 5% da população nessa faixa etária. E quando a gente fala de globo, de planeta, é pior ainda a situação. Nós temos muito. Trabalho infantil é uma realidade no mundo. A gente avançou em alguns lugares, retrocedeu em outros, mas é algo a ser enfrentado. E quando a gente fala de trabalho infantil, e a temática desse programa, não é a criança lavando louça, não. Não. Nós estamos falando de trabalho compulsório, de infância roubada, Priva. de escolaridade roubada, de futuro roubado. E o que isso afeta na vida adulta dessa criança, pular várias fases ali que deveriam ser fases de brincadeira, de crescimento, de desenvolvimento, mas não, às vezes já tem uma responsabilidade tão pesada naquela fase ali que acaba pulando algumas etapas e na vida adulta isso leva estragos enormes aí para uma vida. Ai, Débora Marques, que é assistente social, conversa com a gente sobre esse assunto também, ela que trabalha bem de perto com muito dessa realidade, fica com a gente no Entre Família de hoje. Ainda temos Josemar Amai com mais informações, sempre notícias aqui para você já no começo do programa. Teremos mais quem pode contar dessa história da realidade vivida por ele mesmo e ainda mais a sua interação no programa de hoje. Tem isso e muito mais, né, meninos? É isso, a gente faz aquela pausa. Quanto tempo, pastor? Eu tenho que sentar no sofá e olhar para a câmera de novo. Até já, meus amores. Simbora, vamos que vamos, Entre Família, bateu o reloginho aí, ó, 2h34 e a gente tá juntinho com você do outro lado. Bom demais ter a sua companhia aqui na tela da TV Novo Tempo. Pra quê? Pra gente conversar, pra gente trocar experiências, histórias. Esse assunto de hoje, assunto muito importante de trazer à tona essa realidade, de mostrar também, né, os prejuízos que isso acaba acarretando. É claro que a gente entende a realidade de muitos lares, muitas famílias onde às vezes a escassez é muito grande, às vezes é só uma mãe para sustentar a casa ou só um pai, enfim, são várias as realidades e as crianças ajudam em outras atividades, mas até que ponto essa ajuda deles é benéfica, faz bem para eles, para o desenvolvimento, como o pastor falou, né? A louça, isso e aquilo.
quanto às vezes pode ser prejudicial da criança desde cedo, está na rua, muitas vezes sinais, né, no sinal pedindo dinheiro, vendendo coisas, ou até mesmo de cana, como é que chama? Nos canaviais, né, cortando cana, enfim, e muitas outras realidades. Bom, então, a nossa pergunta do dia é: você conhece algo dessa realidade aí perto de você? Tem alguém da sua família ou uma história sua? O que dizer desse tema de hoje? Trabalho forçado, trabalho infantil forçado, para muitas vezes ser a subsistência da família. Conta pra gente no nosso WhatsApp 983150249. E quando a gente está falando de Jacareí, nós estamos falando aqui, Novo Tempo está sediado no estado de São Paulo. Ele tem uma realidade, mas há realidades diversas no país. Por exemplo, a gente pode estar falando com quem está nos assistindo agora, que está numa realidade mais rural, mais agrária, e ali há um contexto de trabalho infantil também que a ser enfrentado. É onde, em muitos momentos da nossa história, houve a maior concentração de trabalho infantil, que é nas comunidades agrárias, né? Trabalho precário, longe de escola, longe de tudo. E quando a gente fala também de trabalho infantil, por ser ilegal, isso já vai ter um efeito em cascata, né? Em que contexto, que ambiente aquilo lá vai estar, né? Porque já vai estar escondido de tudo, né? E o mal, ele vem em série. É complicado. Precisamos enfrentar. Conta a sua experiência pra gente. Pode ser que você já tenha vivido isso e como foi para você hoje se tornar, como que você assimilou e pode compartilhar a sua história. Muito bem, 983150249. Josemara Mais já está a postos com mais info. Vem pra cá. Boa tarde para você, Jô. Boa tarde a vocês, boa tarde a você aí de casa. Como que você está? Uma ótima segunda-feira. Pois bem, hoje no Momento Mais Info vou falar sobre a fibromialgia, que agora é considerada uma deficiência, uma nova lei que reconhece. Também sobre o aumento na conta de luz. Não tem nada que está ruim que não possa piorar, né, meus amigos? Pois bem, vamos falar sobre isso. E por fim, dados sobre o assunto de hoje. Mais de 6.000 crianças foram resgatadas do trabalho infantil nos últimos 2 anos. E a gente conversa tudo isso depois da vinheta. Já começa o Mais Info com uma atualização importante. A partir do próximo ano, a fibromialgia passa a ser reconhecida como uma deficiência no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a condição afeta cerca de 3% da população brasileira. E olha só esse dado: a cada 10 pacientes, de 7 a 9 são mulheres. Mas vale lembrar que também pode atingir homens, idosos, adolescentes e também crianças. Para você entender, a fibromialgia é uma síndrome crônica que provoca dores por todo o corpo, fadiga, problemas no sono, dificuldade de concentração e até sintomas emocionais como ansiedade e depressão. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas em muitos casos são tão intensos que impedem a rotina normal do paciente. Com o novo reconhecimento, as pessoas com essa condição poderão ter acesso a direitos como cotas em concursos públicos, isenção de IPI nas compras de veículos adaptados, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada em caso de baixa renda e pensão por morte quando for comprovada a incapacidade para o trabalho. Para que o paciente com fibromialgia tenha acesso a esses direitos, uma equipe de saúde composta por médicos e psicólogos deverá atestar a limitação funcional e social da pessoa. É um passo importante no reconhecimento de uma dor invisível, mas que limita demais. Que esse avanço garanta mais dignidade e acolhimento a quem enfrenta essa condição no dia a dia. E este ano, o meu pai foi diagnosticado com fibromialgia, né? Então, quando saiu essa informação, eu já encaminhei para ele, porque interessa a muitas pessoas que passam por essa condição, como vai ser necessário e vai ajudar bastante. Verdade. Seguindo aqui, gente, agora mudando de assunto. Me conta, como anda o gasto de energia aí na sua casa?
Tá economizando com as dicas que passamos aqui no Mais Info, lembra? Se não tá colocando em prática, é bom começar. A conta de luz vai pesar mais no bolso em agosto. A ANEEL anunciou que vai acionar a bandeira vermelha patamar 2 no próximo mês. Para ter noção, essa é uma tarifa mais cara de todas. Na prática, isso quer dizer que serão cobrados R$ 7,87 a mais para cada 100 kW consumidos. E sabe qual o motivo? A falta de chuva. Com os reservatórios das hidrelétricas abaixo do normal, as termoelétricas, que são mais caras, precisam ser acionadas. E isso eleva o custo de geração de energia. Na última vez que a bandeira vermelha patamar 2 apareceu, foi lá em outubro de 2024. E agora volta justo no mês de agosto. Aquele mês que parece nunca acabar, né? Atenção redobrada, viu? Porque se agosto já é puxado, imagina com a energia mais cara. Aí o bolso pesa, a gente chora e não tem o que fazer. Não, tem sim, verdade. É reduzir que ele tem um tempinho no chuveiro. É difícil, mas é o que vale, gente, porque realmente vai pesar bastante no nosso bolso, no bolso de todo mundo. Cortar os principais vilões, né? Exatamente. Cortar não, reduzir os principais vilões. O chuveiro não tem como... Não vou mais tomar banho quentinho. Não dá, né? Tomar banho curto. Tomar banho mais curto, verdade. E uma coisa até que meu pai sempre falava, ó, liga o chuveiro, se molha, desliga o chuveiro, ensaboa, depois você liga, enxágua. Quem disse que a gente faz isso, né? É Mas difícil. com um certo planejamento dá, por exemplo, passar a roupa sem ficar ligando, desligando ferro. Faz uma economia de energia gigantesca. A gente Quando pode dá? também entrar no consenso de parar de passar roupa. Também. Eu vou sofrer bastante. Que a questão é que eu vocês de uma convenção coletiva tem muita gente para convencer. Eu gosto Mas de uma eu- roupa passada, acho assim, É só falar com necessário, os cabeças sobrevivente. da moda Mas aqui, se ó, vira dizer pra moda, eles. e a gente fala, olha, veja, eu estou amassado na moda, e pode facilitar Boa. bastante, né? Tem alguns tecidos que não amassam, mas É. não é barato também não, né? Pois é, tem isso. Olha, eu Enfim, tenho sobra uma pra dica. gente, né? Eu tenho uma Resolvido dica mais pra um isso. problema global. Aí, É. parar de passar roupa. Resolvido. Nem colocar pra Com vender. medo de amanhã ela falar pra gente. gente parar de tomar banho. Mas... Esse não. Esse não dá. Lá em casa, a gente, na hora de estender, dá uma batida boa ali, sabe? Pra poder já dar uma melhorada. A dica da E Darley. depois tem um sprayzinho que passa e aí já vai melhorando a condição ali. É um investimento, mas que dura bastante. E a roupa fica passadinha. Não 100%, como a gente gostaria, mas já dá aquela tapeada. Já facilita bastante você pôr a roupa para secar nos cabides, porque depois você já tem a facilidade de o tecido ter se acomodado melhor ali, as fibras. E fica a dica para você aí de casa também. Isso aí, muito bem. Agora, gente, para fechar nosso momento aqui, no nosso Momento Mais Info, e já entrando no tema do programa de hoje, uma realidade que ainda precisa de muita atenção. Entre 2023 e abril de 2025, mais de 6.300 crianças e adolescentes foram resgatadas de situações de trabalho infantil no Brasil, segundo dados do governo federal. No total de resgatados, 86% dos casos envolviam as piores formas de exploração do trabalho infantil, ou seja, atividades com graves riscos ocupacionais e sérios prejuízos à saúde e ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. E os números vêm aumentando. Em 2023, foram mais de 2.500 casos. Já em 2024, esse número subiu para mais de 2.700 casos. Só nos 4 primeiros meses deste ano, mais de 1.000 crianças e adolescentes foram retiradas de trabalhos precoces, o que representa quase 39% de todo o ano anterior. Outro dado importante é que 74% dos casos envolviam meninos e 26% meninas. Mas afinal, o que diz a lei sobre isso? Até os 13 anos de idade, qualquer forma de trabalho é proibida no Brasil. A partir dos 14 anos, só na condição de jovem aprendiz. E mesmo assim, há restrições. Menores de 18 anos não podem trabalhar em condições insalubres, perigosas, à noite ou em atividades que atrapalhem a frequência escolar ou prejudiquem o desenvolvimento físico, emocional e social. Infelizmente, o trabalho infantil ainda é uma realidade que machuca
machuca a infância de muitas crianças, como a gente acabou de ver nos dados. É verdade, né? É uma triste realidade mundial, mas a gente trazendo os dados aqui do Brasil, uma realidade que ainda existe, e a gente precisa sair um pouquinho da bolha que a gente vive muitas vezes, né? Achando que não tem. Mas olha os números altíssimos, né? Mostrando que sim, é uma realidade presente e a gente precisa abrir os olhos para isso. E tem as denúncias também, né? Partir para as denúncias. Vendo aquela imagem ali de uma criança no lixão. Puxa. E assim são tantas, lixões, trabalhos assim miseráveis, tanto para adultos quanto mais para uma criança. Esse problema é crônico, estrutural. Porque assim, uma coisa é você fazer uma denúncia e a gente criar a nossa fórmula sempre mais fácil de proibir e punir. Mas se a gente for pensar numa realidade brasileira de hoje, ela é sustentada por séculos, a gente tem no mínimo 6 estados do Nordeste brasileiro com mais da metade da população em uma situação de vulnerabilidade à pobreza. Vulnerabilidade à pobreza significa uma renda mensal inferior a R$300. Não é um problema simples de falar assim, o trabalho infantil, aquilo ali é uma condição de dependência de vida. Então, há uma frente para ser atacada, que é a ilegalidade. Mas existe uma outra muito mais profunda, que é um estado de precariedade que se alastra. Quando a gente fala de sair da bolha, a gente tem que sair da bolha e vai ver que aqui o Brasil profundo, ele é uma construção de 500 anos e que não é fácil de ser lidado, a não ser com um pacto tremendo. Ou seja, a gente está tocando num assunto que tem raízes muito profundas. Na situação econômica, social, política do Brasil. A gente trata desse assunto de uma maneira quase que diria superficial, só para a gente citar, sermos sabedores de que isso existe, de que é uma realidade, mas se fôssemos discutir com maior profundidade, nós precisaríamos aqui de outros agentes que são envolvidos e que deveriam se envolver mais. Ontem eu vi uma foto do presidente da República que visitou, acho que ontem ou no final de semana, enfim, mas eu vi a foto ontem. O presidente da República visitou uma comunidade assim paupérrima, miserável, e fez uma foto com pessoas daquele lugar. Só que ele já esteve lá há outros anos e parece que a realidade não mudou. Então, o que significa isso? Que foto simbólica é aquela? É um Brasil que não muda? É um Brasil em que as pessoas estão miseráveis e continuam na miséria e a gente faz foto para dizer o quê? E a gente fala disso, o que muda. Então, 2.000, quantos, Josimara, crianças que foram resgatadas? 6.000 nos últimos 2 anos. Imagina, elas foram resgatadas de onde? Foram tiradas da família? Elas foram tiradas daquela comunidade, daquela situação e foram para onde? Então, é muito mais profundo e mais complexo do que a gente pensa. Mas obrigada, Josimara Mai. Eu que agradeço por estar aqui, por trazer essas informações que são relevantes e é necessário ter uma discussão sobre isso, tá bom? Um beijão para vocês, um ótimo programa e para vocês também. Obrigada, tchau, querida. Obrigado, Jô. Obrigado, hein? E a gente continua falando sobre esse assunto, né, de trabalho infantil. E somando a nossa conversa aqui, a gente conversa com a Débora Marques, que é assistente social, né, já atua nessa área, já lida com crianças, famílias. Débora, obrigado por estar com a gente aqui. É um prazer. Prazer é nosso te receber. Você viu que tem um biscoitinho, um chazinho, tá aqui. Eu vou dizer, tá quentinho ainda, viu, menina? Com esse friozinho é bom, né? Que região sudeste do Brasil tá dando uma esfriadinha. Inclusive fizeram ventos aí que você viu, menina? Nossa, hoje de madrugada, acordei com o barulho do vento. Soprou forte lá em casa também, viu? Hoje teve chuva também. Foi, né? Acordei com barulho de chuva. Ventos. Que coisa! Mas olha só, falando em temporal, a gente olha para as crianças, como a Darleide bem colocou ali, vivendo em umas condições precárias. E o que a gente pode dizer, até mesmo apontar para quem está acompanhando a gente em casa, quais são as principais formas de trabalho infantil que a gente encontra hoje? Olha, temos 93 formas de trabalho infantil, né? Hoje eu vou falar da que mais se aproxima do nosso cotidiano, né? Que é a venda de balas, crianças vendendo bala no farol, tráfico de drogas, infelizmente, né? Os chamados flanelinhas, né, que param na frente do veículo convidando para limpar seu carro, né, passar lá o detergente, né? Então, as que estão mais perto do nosso cotidiano são essas, mas existem muitas,
né? Muitas, são 93. Olha, imagine. E cada território do Brasil, cada estado é diferente as formas de trabalho, né? Como vocês mesmos disseram, no Ceará é uma realidade, né? São Paulo é outra, né? E por que existe tanta dificuldade em identificar esse trabalho infantil e tratar desse problema no Brasil? Então, é uma conscientização de família, sociedade, políticas públicas, né? Porque é complicado, né? Essas famílias estão em condições de vulnerabilidade social é uma expressão da questão social, né? Então, a desigualdade é muito grande, né? Então, muitas vezes a família nem sabe por onde começar a procurar ajuda. Certo. E a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui também, até mesmo citar alguns pontos onde você pode encontrar ajuda, você pai e mãe, ou quem sabe, né, da vizinhança que vê essa realidade acontecendo e quer trazer uma ajuda para essa família. A gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, mas antes a Darleide também tem uma dica muito especial para você, né, Darleide? Sim, nós precisamos deixar o nosso coração sensível à realidade do que nos acontece no dia a dia, perto da gente ou mais distante, mas que a gente precisa prestar atenção. São pessoas em sofrimento, são pessoas que passam por dificuldades que têm a ver com a subsistência, com o pão de cada dia. Mas também há muita gente que precisa do pão da vida. Tem até comida em casa, tem até roupa, bem-estar, uma casa para viver, que não faz parte desses números, desses dados que nós citávamos agora há pouco e sobre o qual nós ainda estamos e faremos uma reflexão a partir de. Mas tem gente também carente de conhecer a palavra de Deus. E a Novo Tempo está promovendo um curso que eu digo ser um dos mais bonitos que nós já temos oferecido por aqui, porque ele é todo em áudio, ele é facilitador para quem tem dificuldades de ler, para quem não tem muito tempo de parar e ler, para quem não gosta de ler, mas que gosta de conteúdo bom que edifique a sua vida. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui nós temos o Deus que fala, que você pode receber pelo seu WhatsApp agora. Não vai esperar para depois, é agora. Na hora que você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, você já vai receber o link e começar a fazer as 16 lições que estão propostas, com narração, com criatividade, com a beleza de quem acessa a Bíblia de modo audível, maravilhoso. 982000062 é o nosso WhatsApp. Código de área 12, número 982000062. O Deus que fala. Está acessível para você agora. A gente espera essa mensagem agora. 982000062. Há um grupo muito grande de pessoas que já está desfrutando desse presente que é o estudo bíblico da esperança, o Deus que fala. Você não pode ficar de fora disso. Aproveita esse intervalo agora e já pede, e antes da gente voltar, o primeiro estudo já vai ter chegado aí no seu celular. Então faz isso e a gente já marca e volta daqui a pouquinho. A pergunta de hoje, que nós esperamos a sua resposta pelo nosso WhatsApp 983150249 é: você tem acesso a alguma história, tem uma lembrança, uma memória de algo que se refira ao trabalho infantil forçado, uma criança que trabalhou em condições precárias para ajudar a família e hoje você entende que aquela não era a situação devida para uma criança? Conta pra gente, a gente quer a sua interação aqui no programa de hoje. E já temos uma interação Chegou também, uma interação aqui e já está na tela. E ela é anônima. Ela começa assim: há 51 anos eu tinha o sonho de ser juíza, mas infelizmente esse sonho foi barrado aos meus 9 anos de idade. Então imagino que você tenha 60 anos. Quando comecei a trabalhar, eu morava na roça com meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Por motivos adversos, precisei ajudar no sustento da casa e fui afastado da escola. Hoje em dia me arrependo de não ter voltado a estudar, ainda que mais velha, mas sinto que já não há mais tempo para mim. Gostaria de saber seu nome, não sei, mas me dirijo a você para responder pessoalmente pessoalmente que eu digo, falando para o seu coração, isso que você mandou para a gente. Primeiro, obrigado por ter mandado essa sua interação, mas olha, falar que sempre há tempo para se desenvolver, para se transformar, para se tornar uma pessoa melhor e ter mais instrumentos para ajudar as pessoas ao seu redor, nunca há um momento em que esse tempo foi esgotado. Você pode fazer isso sim, inclusive estudar. Porque se a gente pensar assim, olha, você vai fazer um curso aí, esse curso dura 3, 4 anos. Lembre-se,
Esses 3 ou 4 anos vão passar de qualquer forma. De qualquer jeito, você pode olhar para trás e falar, passaram 4 anos e eu não fiz. Agora também tem uma coisa, você gostaria de ser juíza. Então eu estou imaginando que você gostaria de agir de maneira instrumentalizada e com poder para fazer justiça e direito a todos. Se essa vontade persiste, você ainda pode fazer isso, só que de uma outra forma. E você vai se realizar do mesmo jeito. Você pode sim, volte a estudar. Você tem recursos hoje, pelo jeito que você escreveu, dá para ver que você já andou bastante. Não desista disso. Se o seu sonho envolve a alegria de outras pessoas, o desenvolvimento e a vida das outras pessoas, sempre vale um sonho para ser brigado, viu? Quando o sonho tem a ver só com a gente pode desistir sim a qualquer momento. Mas quando o sonho envolve a vida de outro, e que esse outro vai viver de uma maneira melhor, ele vale uma boa briga. Sonhe sim, continue, procure e você pode fazer isso. Verdade, viu? Nunca é tarde para correr atrás dos sonhos, dos objetivos, né? E até, Débora, a gente viu a realidade aqui de uma participante anônima que aos 9 anos na roça, né? Trabalhava para ajudar a família. A gente vê que na roça essa é uma realidade que ainda existe. Muitas crianças deixando de trabalhar para estar ali ajudando os pais, para manter a casa, enfim. Mas quais são, quando essa família ela é ajudada, ela é apoiada, quais são os meios que a assistência social usa para ajudar essa criança, para ajudar essa família? Por quê? A gente vê essa realidade da pobreza extrema, muitos pais colocando os filhos para trabalhar, para ajudar a ganhar dinheiro, ou as crianças mesmo já querendo trabalhar para ajudar em casa, e se não ajudar vai ficar a situação pior. Como que a assistência social vê isso, ajuda a criança e ajuda a família? Então, tem a assistência social, que é a política pública, né? E tem o profissional, assistente social, ao qual é o facilitador de entrada nessas políticas públicas, né? A família precisa procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Lá ela vai ser acompanhada pela equipe multiprofissional, que é psicólogo, assistente social. E dentro é trabalhado o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Aí dentro dessas oficinas com as famílias, a gente traz vários temas, inclusive falamos sobre o trabalho infantil, onde eu atuo na cidade de Itapevi, né? A gente fez um squeeze de perguntas e respostas com as mães e com as crianças, foi bem interessante, né? Porque a gente falava as perguntas juntamente com uma equipe de brinquedistas que trabalham no equipamento, né? Ajudar a arrumar a cama é considerado trabalho infantil? Eles falavam sim, não. Muitos escolhem aí muitos falaram assim, sim, não, ajudar a arrumar a cama não é trabalho infantil, né? É uma condição da gente ajudar a nossa casa, né? E até mesmo o intelecto, desenvolvimento em várias áreas. Enquanto mais eu ajudar, é claro que numa condição que não envolva perto de fogão, né, queimaduras, que é perigoso, mas eu posso sim arrumar a minha cama, pegar o meu prato da mesa. Se eu fizer isso, vai sobrar mais tempo para mim ficar com meu pai, com a minha mãe, para a gente brincar, né, para a gente chorar, para a gente assistir um filme junto, né? É verdade. Débora, eu estou daqui pensando, talvez não seja aquelas 6.000 crianças que foram resgatadas nos últimos 2 anos, que diferença há de pensar que aquelas crianças foram resgatadas de alguma situação muito danosa? Sim. Para onde elas vão? O que se faz com aquelas famílias? Nos termos que você tem falado de educação, de trazer os pais, as famílias para terem ciência do que é a situação envolvendo a criança. Há casos em que as famílias não sabiam que estavam expondo as crianças a um trabalho forçado e aí elas tomam ciência a partir desse trabalho até psicossocial e psicoeducacional. O que se faz? Então, muitas não têm essa conscientização que o trabalho infantil é um risco, né? Enquanto eu estou dando meu filho para trabalhar, eu estou expondo ele a risco social, físico, emocional, né? E o físico pode trazer uma série de questões, né? A criança pode se machucar, pode ser atropelada, o emocional, né? Pode criar ansiedade, evasão escolar, porque ao invés dela estar na escola, ela está ajudando os pais, né? E a família em si, ela tem que conscientizar que a criança não pode estar fazendo isso, né? Que isso prejudica o seu desenvolvimento,
né? Principalmente na primeira infância, que é um período crucial para esse desenvolvimento, que é de 0 a 6 anos. É quando o cérebro está ali moldando, né, as coisas, a criança ela está aprendendo, né? Então eu falo assim que é o período crucial do aspecto do desenvolvimento, que está desenvolvendo a socioafetividade, a linguagem, né, a motricidade, né? Então tudo isso, e o socioafetivo é um dos aspectos mais importantes, né? Então se eu não quero que a minha criança trabalhe, né? Então eu tenho o amor por ela, né? Em ver que isso não é legal para ela, isso não pode acontecer. Então, muitas vezes a família está lá com outras questões da expressão social, né? É desemprego, é uma questão de drogadição, né? Então, tem várias questões, né? Então, muitas vezes as políticas públicas não estão ali, né, para ajudar essa família. Não está bem né? alinhadinho. Isso, não está alinhado e também a família não tem conhecimento. Da onde que eu procuro, onde é que eu vou, onde eu acesso, né? É complicado, né? Verdade. Então... Por falar nisso, ó, no meio da sala ali, a gente está vendo alguns brinquedos, né, algumas frutas, algumas coisas, Claro. Comidinhas, né? Você viu, ó, Darleide e Pastor Ale, vocês repararam que eu não comi esse biscoitinho doce que está aqui? Só o chazinho. Só o chazinho. Perfeito. Onde eu aprendi? Perfeitinho. Onde eu aprendi? Poderia Aqui ter no de aprendido família. comigo, mas você precisou ir lá no espaço Santo da de natural. casa não fez milagre. Santo de casa faz mais. Débora, por favor, vamos nos achegar a esse cantinho aqui para a gente falar um pouquinho, trazendo na prática, né, esses objetos que a gente tem aqui. Tem até um negocinho que eu vi que tem um botãozinho em algum lugar, eu quero deixar ligado aqui assim, ó, que chama mais a atenção da criança para pular, não é? Uma cordinha pra de pular. Natal. Uma cordinha do Papai Noel. Do Papai Noel. E aí, vamos lá, Darleide? Construindo uma infância plena. Vamos pensar então no que fala. Ai, que crianças lindas. Linda. Vamos pensar então quais meios nós temos para ajudar as crianças no seu desenvolvimento. Por onde a gente começa então? Pelo desenvolvimento físico, corpo saudável, base para todo o desenvolvimento. E você falava algo sobre nesse desenvolvimento físico nas suas fases, no seu tempo. É importante, né, essa fase do desenvolvimento físico, né? E na atual conjuntura que temos hoje, né, o acesso à rede social, né? Então, muitas vezes a criança ela tá ali no celular, né? E ela tá deixando de brincar, correr, subir numa árvore. Na nossa época a gente fazia isso, pegava a fruta do pé e comia sem lavar. Caía. Que tempinho bom, né? Aprendi. Hoje em dia, né? Então é difícil isso. A criança, a gente tem que trazer ela para essa questão da natureza, para ela correr, para ela ir no parque, para ela brincar, né? É a gente voltar aos velhos costumes. Eu não tenho dinheiro, o dinheiro está curto, vamos esticar uma toalha lá no parque, vamos levar algo para comer, né? A criança está ali, a gente está sentado ali, pai e mãe, fazendo aquele piquenique de domingo. E isso é uma construção da memória afetiva, né? Que é algo muito importante. É importante a gente lembrar também, né, que desenvolvimento que não é integral e saúde que não é integral não é saúde. Ela é uma bomba relógio que vai explodir em algum momento. E qual que é o exercício físico de uma criança? Qual a atividade física de criança? Atividade física de criança é brincar. Crianças que brincam como crianças se desenvolvem. A gente não precisa colocar a criança em academia. Outro dia eu fui com a minha esposa no estúdio e tinha lá uma academia para crianças. Pensei, o que essas crianças estão fazendo? Era um parquinho. As crianças estão brincando. Agora, um trabalho infantil, ele é o domínio de uma força de trabalho, que é uma expropriação, sobre um corpo. Então ele está ali e o corpo dele está à venda, porque aquela força dele está sendo colocado com poucos anos de idade sobre uma força muito maior que a dele, que está roubando o seu corpo, se apropriando de um corpo, e esse corpo não vai se desenvolver. E se a gente fora que um corpo não desenvolvido, é uma reação em cadeia, base para todo desenvolvimento. Ou seja, o que essa criança exposta a esse trabalho indigno, forçado, ou mais forçado do que indigno, mas torna-se por ser uma criança, nós ainda estamos num contexto de famílias muito pobres, de famílias muito miseráveis, eu diria assim, abaixo da linha da pobreza. Então, o que estas crianças estão perdendo? Perdendo esse desenvolvimento físico. A gente está falando de um corpo saudável, elas não têm
comida, elas não têm acesso à saúde. Essas crianças não têm acesso a uma roupa, a uma alimentação, a um abrigo. De quem que nós estamos falando? De pessoas, portanto, que não têm acesso às condições mínimas ou razoáveis e respeitosas de viver. Então, nós estamos lembrando neste momento o que significa o desenvolvimento físico. Olha, porque a necessidade de ele se desenvolver bem parte daí. Então, nos lembremos que essas crianças sob trabalho forçado, elas estão sendo prejudicadas nesse desenvolvimento. Até acende uma luz para a gente agradecer a Deus pelas condições que nós temos, que os nossos filhos temos, que estamos perto de nós, até de a gente conversar com os filhos da gente sobre isso. Olha, enquanto você tem, e não para fazê-la sentir-se culpada, mas fazer-se sentir-se parte de um contexto onde há muitas crianças necessitadas de um pedaço de pão. E aproveitar isso que é oferecido para elas, né, para as nossas crianças. Eu até vendo esse ponto aqui desse desenvolvimento, quando a gente está brincando, a criança vai crescendo, vai brincando, aquilo é prazeroso, é gostoso, né? Brincar, cria aqueles hormônios da felicidade, né? Ao mesmo tempo que está aprendendo, está desenvolvendo. É totalmente diferente de um trabalho que ele está ali, vai porque é obrigado, boa parte das vezes, vai porque é obrigado, está desenvolvendo, às vezes alguns movimentos, mas não é da forma saudável. Então aquilo que era para estar sendo produzido, bons hormônios, né, na criança, está sendo produzido aqueles hormônios de fardo, de cansaço, não era para estar fazendo aquilo. E isso, Abinal, é um link direto para essa próxima etapa que a gente pode pensar aqui, que é o desenvolvimento mental. Estímulo à curiosidade e aprendizado. É muito importante. A gente fala socioafetividade também, né? Porque o momento que a criança está brincando, ela está se desenvolvendo, né? E se eu não brinco, eu não consigo desenvolver, né? Se eu já coloco a criança nessa questão de trabalho, a criança, ela vai ver outras crianças brincar, falar, olha, eles estão brincando e eu estou trabalhando, ela fica sem entender o que está acontecendo. Por que eu tenho que trabalhar, né? Então, isso mexe também com a questão cognitiva, né? Cognitiva da criança. Verdade. E o que vai gerar perpetuação da pobreza. Quando a gente fala de estado de pobreza, de miserabilidade, nós não estamos falando apenas de acesso a um recurso de moeda. Nós estamos falando de uma estrutura mental em que há uma prospecção. Uma criança, por exemplo, que não prospecta, que ela não imagina um amanhã, ela não consegue sair daquele estado. A maior herança que famílias desenvolvidas e com recursos entregam para os seus filhos é um estado de prospecção. E quando eu falo de prospecção, aquela criança com poucos anos de idade, ela já consegue ver anos na frente o que ela vai ser e ela vê isso com certeza. Agora, pensa uma criança com 8 anos de idade, onde só há um dia para ela. E ela não tem certeza do amanhã, porque ela tem que sobreviver naquele dia. Então, esse amanhã roubado, ele perpetua a pobreza. Ela não consegue imaginar. Então, ela não consegue dizer não para uma gravidez, porque não há um amanhã. Então, ela não consegue associar uma gravidez, um uso de drogas ou qualquer agressão para o todo da vida dela. Porque ela só tem um dia na vida. No caso daquela senhora, penso, que nos escreveu anonimamente, ela sonhava em ser juíza. Mas ela disse, fui levada ao trabalho, forçado ainda menina, não voltei para os estudos. Quer dizer, houve um momento, ao que parece, que ela prospectou, ela desejou, ela pensou um futuro numa direção. Foi interrompido, foi roubado dela esse sonho e ela não retornou à ideia de ser uma juíza. Né? Exato, por sobrevivência. Eu acho que vale a pena até em algum momento aqui a gente ainda pensar historicamente. Penso eu que houve um tempo em que isso era do dia a dia, que havia famílias que tinham muitos filhos, para que os filhos pudessem trabalhar e ajudar na renda da família. Aí eu acho que cabe a você daqui a pouquinho nos ajudar a pensar também em termos de história sobre esse assunto, né? Ah, que legal, você voltou, né, no final de semana. Uma mania, boa, não perde essa mania não. Vou falar de outra coisa antes. Tá bem. Você autoriza falar de uma coisa para hoje? Semana passada eles estavam me chamando aqui, Abinal, sem você. Pois é, eu quero saber depois. Você espera um pouquinho, presta atenção nessa conversa. Era de prepa,
preceptora. Aham. Você também já sabe disso. E a outra era o quê? Madre superiora. Quem falou isso foi o Cris. Foi o Cris e Eu te você. defendi, eu falei, madre superiora não. ela Eu é quero, adventista. ó, claro, eu não consegui assistir os programas. Claro. né? Mas tá no NT Play. Mas eu vou dar uma olhadinha lá no NT Play depois. Sim. Quem quiser assistir, assiste lá também, viu? Vou dar uma olhadinha no NT Play e vou acompanhar o que rolou aí. Mas assim, né, tem esse climinha todo, rola assim um draminha, mas todo mundo sabe quem manda e quem obedece nesse lugar. Ó, presta atenção aqui em mim. Vamos falar Maíra. de inclusão e falar de algo de desenvolvimento de verdade e de um amanhã eterno. Sim, nós temos e devemos, minimamente para a gente ser saudável, minimamente para a gente construir uma perspectiva mental que vale a pena saber que as coisas todas que Deus fez não se resume a este dia, não se resume a essa época. Quando nós olhamos o mundo como ele é, as inserções que nós fazemos, quando nós pensamos nos problemas, a gente fala, Senhor, é só isso? E Deus está dizendo, não. A gente pode usar muitos instrumentos, e temos muitos instrumentos para entender o mundo como ele é. Mas só Deus pode nos dizer o mundo como ele deveria ser. Você pode entender quem você é. E você pode entender que você é de vários aspectos, mentais, físicos, mas você precisa saber quem você deveria ser e quem você será. Deus fala com você isso através da sua palavra. Mas você tem alguma dificuldade de ler? Você tem dificuldade se ela for visual, ou você não foi alfabetizado o suficiente, ou você simplesmente prefere e aprende melhor quando você ouve, ou você não tem tempo de parar e gosta de ouvir enquanto faz as coisas, então esse estudo bíblico é para você. O Deus que fala são 16 lições bíblicas em áudio, totalmente gratuitas, você não paga por isso. Você pega o seu telefone e se conecta com a gente pelo WhatsApp da Esperança, 12 98200 0062. Você pode até mandar uma mensagem de áudio dizendo assim, o Deus que fala, e você recebe aí no seu celular mesmo, imediatamente, viu? São segundos já a primeira lição e a Esperança vai te colocar nesse caminho legal de um Deus que fala e desses estudos em áudio que são de uma enorme dinâmica, narrados pela voz do pastor Neomar Estina, feitos pela Rádio Novo Tempo, e é muito, muito bom, recomendo. Ele chegou no meu celular, não estou falando de algo que eu não vi, não. Muito bem. Dando aqui uma olhadinha nos dados, o Nordeste lidera um número de trabalho infantil em cerca de 50% das crianças trabalhando em atividades agrícolas. Minas Gerais houve uma redução de 16% nos últimos anos, mas em Belo Horizonte o trabalho infantil cresceu 35% em quase 12 mil crianças e adolescentes afetados. Enfim, vamos para o intervalo? Na volta a gente continua por aqui, até já. Continua por aqui o Entre Família. Obrigado aí pela companhia. Tá curtindo? Tá entendendo esse assunto também? Porque a gente traz aqui para você esse assunto à tona, porque é sim uma grande realidade. Trabalho infantil. Darlede trouxe alguns dados aqui, mais ao final do último bloco, que são dados de números muito altos e alarmantes. A gente começou o Momento na Prática no bloco anterior falando sobre construindo uma infância plena, né? O que fazer para ajudar no desenvolvimento das crianças, trazendo um paralelo com o trabalho infantil. E a gente continua agora, nesse momento, trazendo aqui para você mais alguns elementos, mais alguns tópicos para a gente continuar trazendo sobre esse crescimento e aprendizagem das crianças. Emocional. Segurança e afeto para formar autoestima, trazendo ainda na parte emocional das crianças, Débora. Eu falo que o emocional socioafetividade é um dos aspectos mais importantes, né? Porque desde bebê, quando a criança é pequena, ele aprende a se comunicar lá com a gente gesticulando, né? Às vezes as pessoas olham assim, ai, Gugu Dadá, não sei o que, brincando com a criança. E ela tá ali respondendo aos seus estímulos, né? Então, o aspecto emocional é muito importante, né? Desde do tempo de bebê, essa questão de conversar com a criança na barriga também, né? Números das ciências mostram o quanto que isso é importante, né? O quanto que o estimular esse emocional desde o ventre, né? É muito bonito isso e eu falo assim com muita felicidade, né? Sou mãe da Maitê, fui mãe aos 48 anos da Maitê, então cada dia é um aprendizado com ela, né? Ela tem 3 aninhos, né?
E cada dia a gente, essa questão emocional, o quanto que a gente tem que estimular, participar da vida dos nossos filhos, né? E às vezes você tá ali, eu tô ali, às vezes lá em casa, lavando uma louça, ela esses dias chegou em mim e falou, mamãe, você é incrível. Do nada, eu falei, meu Deus, quem ensinou ela a falar isso? Que é incrível, né? Aí você, eu acho que aí quando você derreteu, tem que Nossa, juntar as partes. eu falei, o que você falou, filha? Eu acho que é assim, quanto mais a gente estimula essa questão emocional, que a gente fala assim, a primeira rede de família, de relação com a criança, é a família, né? Isso não tem É a a ver- família, a construção dos laços, aí depois é a escola, né? Aí depois é os amiguinhos da escola, mas o primeiro é a família ali, a família que é a base, E esses a laços base não de tem a tudo. ver com economia, com finanças, com classe social, não. Não, é o afeto emocional, que se não. recebe Né? Ele é construído parte. na família. E Débora, quando a gente pensa agora numa relação no seu trabalho, da dinâmica do seu trabalho, pensando naquele caso que a Darleide levantou aqui, já falou de crianças que são resgatadas. Então a gente imagina que uma criança que foi, dependendo da idade, para esse ambiente de trabalho, ela vai sofrer alguns danos emocionais. Sim. Como que é para quando ela é resgatada, existe alguma política pública, existe alguma prática governamental, existe algum recurso que já é usado para a restauração ou para, de alguma forma, existe uma reeducação para ela? Ou ela simplesmente é devolvida à família? Ou não tem algum processo agora? Então, é feito um trabalho, né, com essa família, né, como é uma questão de violação dos direitos, conforme o ECA, né, essa família ela é acompanhada pelo CREAS, né, que é o Centro Especializado de Assistência Social, e tem o PAEF. Essas famílias são acompanhadas pelo PAEF, inclusive o CREAS, ele acompanha a pasta de idoso, a pasta de crianças que tiveram o direito violados. Cada profissional dentro do CREAS tem a sua pasta. Então, tem uma assistente social lá que cuida da pasta do idoso, uma questão que cuida da parte de medidas Então, nesse momento, socioeducativas. É feito medidas com as crianças socioeducativas. Então ela já começa num processo de reeducação, Isso. vai consertar, de tentar consertar de alguma Aí forma. De amparo, né? Dependendo- Amparo a Isso. crianças, famílias. Aham. E dependendo da situação, se houve alguma situação de abuso, exploração, né, aí essa criança é acolhida, né, na casa, Eu respirei para fazer a pergunta aqui. É que é um assunto muito doloroso, mas é o que acontece nesse trabalho infantil E aí eu queria também, tocar num né? ponto que... Porque muitas crianças, enquanto estão ali, nessa condição de venda no farol, venda de balas, elas podem ser sequestradas, violentadas e abusadas. absurdamente vulneráveis, elas estão Né? totalmente vulneráveis. A minha pergunta em relação a isso também é a seguinte: qual é a realidade que a gente vê e é uma questão do senso comum? Eu estou aqui e as pessoas estão presenciando, elas conhecem famílias os filhos deles estão numa situação de trabalho infantil. Comumente as pessoas pensam assim: eu vou tirar essa criança do trabalho, mas eu vou prejudicar a família, não quero fazer uma denúncia. As pessoas, para qualquer tipo de denúncia aqui no Brasil, sempre tem uma questão que gera um passo para trás. O que eu posso dizer nesse sentido, eu estou considerando que um dano emocional, ele não leva 2 dias para ser consertado. Então, o que a gente pode dizer para alguém que precisa fazer uma denúncia, que está presenciando, que precisa agir para impedir o trabalho infantil, de que, de fato, ela não vai prejudicar a família? Porque se pensa muito, vou tirar a criança do trabalho, vou prejudicar a família que está entrando dinheirinho, agora não vai entrar mais. A denúncia pode ser feita uma denúncia anônima, né? Aí o conselho tutelar do município, ele vai lá averiguar a situação, né, dessa família. Ó, recebemos uma denúncia de trabalho infantil, né? Aí viemos aqui averiguar. Também existe um programa que chama PET, né, que é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem um coordenador e uma equipe que faz uma busca ativa. Então, quando há uma situação de denúncia, aí a busca ativa vai atrás. Ou eles mesmos identificam, né, e já trazem essa questão para a rede da proteção social básica e especial. Que a gente tem no Brasil um dos maiores sistemas de assistência econômico-social do planeta, que é o Bolsa Família.
E e ele é elaborado de uma maneira bem complexa e eficiente, né? A prática no Brasil sempre é discutível. Porque se essa família estiver nessa situação que se enquadre numa assistência dessa, dizer que o trabalho infantil ele é melhor de alguma forma nunca será a opção. Ou seja, a denúncia não vai criar o mal, porque alguma coisa não está acontecendo e a partir de uma assistência, da presença da assistência social, ela pode ser reajustada. Se há uma assistência possível para eles, essa criança tem que ser tirada de lá. Porque a longo prazo é um problema gigantesco. Sim, eu costumo dizer que é um trabalho de longo prazo, né? Então, a política pública da assistência e o profissional assistente social faz o trabalho com a família, né? Para potencializar essa família para que saia dessa situação. Então, aí ele vai interagir com a rede intersetorial. O que é isso? É a saúde, é a educação, é a assistência, é a cultura, é o desenvolvimento econômico. Então, qual é a condição dessa família? O pai está desempregado, a mãe está desempregada, tem um idoso morando na casa. Opa, peraí. Então, vamos potencializar essa família, vamos trazer eles para essa questão do direito. Né? Ô, Débora, e no caso de a família, respeita o horário de a criança ir para a escola, eles estão, de alguma forma, dando conta do que deva dar com relação ao cuidado com as crianças. Mas depois que volta da escola, esse menino vai vender paçoquinha, picolé, na rua. Como no caso, outro dia eu cheguei para abastecer e um garoto se aproximou vendendo paçocas. E eu perguntei a idade dele, ele tem 11 anos. E significa dizer, e ele me diz, eu estudo pela manhã, chego em casa, almoço, quis saber mais da família dele, então mais tarde eu venho por aqui vender docinhos. Isso também se caracterizaria trabalho infantil, mesmo nessa condição? E aí eu fico pensando, eu não fiz denúncia, não pensei em ir adiante, e aí eu considero que talvez nós normalizemos de alguma forma, até num processo histórico, e anteriormente eu tinha feito essa pergunta ao Aleixo, não tem uma certa naturalização? Não, ele só está vendendo balinhas, isso vai ajudá-lo de alguma forma na formação, na compreensão do que seja o trabalho. Ou comprar algumas coisas que ele quer, ajudar a família não tem condições, às vezes quer comprar uma coisinha ou outra, ou fazer uma poupancinha que está vendo. Até um desses menininhos eu vi outro dia ele falando que ele junta dinheiro para poder investir, né? Ele vende algumas coisas para ter um dinheiro para poder investir e tal. Isso é ainda correto, assim, né? O trabalho, ele é salvo só na condição de jovem aprendiz, a partir dos 14 anos, que tem toda uma lei, né, do jovem aprendiz, né? 11 anos não é correto trabalhar, por mais que, eu tô trabalhando porque eu quero comprar aquele tênis que eu desejo. Não, de qualquer maneira, estava exposto na rua, sozinho, vendendo, tendo acesso a dinheiro, de fato. Mas enfim, último tópico aqui pra gente, espiritual, valores que dão sentido à vida. Onde que encaixa, pastor? Veja, imagine como que é a perspectiva de mundo de uma pessoa que cresceu nos seus primeiros anos, ela está num ambiente de alta competitividade. Trabalho em um ambiente de competitividade. Qualquer pessoa que vive nesse mundo sabe que não tem para todo mundo. Isso é real para o mundo. A gente pensa e se ilude com o mundo assim, mas o mundo é um mundo de alta competitividade. Todo mundo sonha em ser CEO da empresa, só tem um, não vai ter espaço para todo mundo. Não tem como, o mundo é um mundo de precariedade. Agora imagine uma criança com pouca idade que sabendo que tudo que ela tem que tomar. Tem que tomar. Isso é radicalmente contrário a uma lógica bíblica. Ela aprende a funcionar sobre uma lógica que ela é muito difícil de ser desmanchada. E quantos danos a esse coração isso vai causando no momento? Imagina você chegar para uma criança assim e falar para ela assim, Deus é pai. A ideia que ela tem de pai, e se ela for recolocada a Deus, ela fala, então eu não quero esse Deus que está me apresentando. Existiu e teve uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, inclusive, de algumas pessoas que ao serem assaltadas diziam para o assaltante, não me mate porque eu sou pai. Essa frase era fatal, porque isso lembrava para o assaltante a ideia do pai dele e ali naquele momento ele dava um tiro. Quando a gente fala de espiritual, nós estamos falando disso, porque o que é espiritualidade? É uma visão do mundo que vai para além do natural. Você vê além daquilo que está posto. Você pensa num futuro a longo prazo. A gente fala de futuro de 10, 15, 20 anos. A gente pensa num passado de um mundo perfeito e de um futuro eterno. Mas isso tudo é a construção de um cidadão de um mundo eterno.
O que é o mundo, o paraíso? O paraíso são pessoas que agem amando todas as outras. O coração humano que foi a primeira coisa transformada. Quando a gente fala exatamente desse desenvolvimento, nós estamos falando de salvação desses filhos, dessas crianças, porque elas estão na rua e elas estão sujeitas, e aqui foi falado de maneira muito importante sobre isso, elas estão sujeitas a todo tipo de aprendizagem que é um caminho para se tornar uma pessoa má. O natural é que ela se torne uma pessoa má. Por quê? Porque ela está sujeita a tudo, vai vender no farol, vai sofrer abusos, e em um momento ela pode decidir assim, ninguém me abusa mais, a partir de hoje quem vai abusar sou eu. É natural, porque você não pode esperar que num ambiente tão hostil ele saia tomando boas decisões. As boas decisões são conduzidas. É por isso que é a diferença do jovem aprendiz para o menino que trabalha estuda de manhã e trabalha à tarde. O jovem aprendiz é conduzido por uma ideia protagonizada por um adulto, intencional no seu processo de aprendizado. Ele não é largado ali em algum momento para ele ver e ler o mundo a partir de uma ótica infantil. Ele está sendo modelado. Para o mundo do trabalho, sendo acompanhado, respeitado, com relação ao seu tempo de estudo, inclusive. Tem um acompanhamento. É diferente de jogar uma criança a esse universo tão inseguro quanto a violência de rua, por exemplo, e noutros aspectos. Eu li entre a pesquisa que fazia de que há um crescimento de cerca de 36% no acesso a crianças lidando com o tráfico de drogas no Distrito Federal. Um fenômeno que tem acontecido por lá. Crianças entrando no mundo do crime cada vez mais cedo. O que está acontecendo? E quanto a nós que temos as nossas crianças para cuidarmos pertinho da gente, por onde a gente pode então trabalhar, não é, Abinal? E os traficantes às vezes preferem crianças porque, né, tem-se algumas situações ali que eles tiram de si, né? E aí deixa complicado, gente. E a lei também, né? Porque uma criança presa, né, 12 anos, vai sair muito mais cedo do que pegar um adulto, né? Infelizmente. Elas são usadas. Usadas, objetos, exploradas. Né? É uma forma de exploração, de trabalho infantil. Com certeza. Bom, gente, deixa eu falar com você de casa, pai, mãe, cuidador, cuidadora, que tem a sua criança aí em casa. Já pensou em cadastrá-los aqui no projeto Anjinhos da Esperança? Nós temos os Anjos da Esperança e Anjinhos da Esperança. Está chegando agora? Não sabe muito bem o que é isso? Rapidamente explico para você. A Rede Novo Tempo como um todo, TV, rádio, web, a escola bíblica, tudo é mantido por doações. E cada doador a gente chama carinhosamente de Anjos da Esperança. Os adultos, Anjos da Esperança, e as crianças que entenderam que, mesmo sendo pequenas, com aquele dinheirinho que ela ganha ali do pai, da avó, da tia, sabe, aquela mesadinha, elas entendem que com aquele dinheirinho que elas ganham, elas podem tirar uma parte e ajudar outras crianças também a aprenderem mais do amor de Deus, doando para esse projeto, ajudando a Rede Novo Tempo de Comunicação produzir programas, produzir conteúdos, materiais como esses que a gente envia gratuitamente para todos os lugares do Brasil e até do mundo, através da internet. Crianças que entenderam isso. Eu posso ser um missionário mesmo com a minha pouca idade. Mesmo tendo aqui esse pouquinho que eu ganho daqui, dali, do tio, da tia, da avó, do pai, da mãe, eu posso tirar um pouquinho e fazer a diferença. Olha que legal. Que tal você também plantar no coração das crianças isso? Das crianças aí da sua casa, da sua comunidade, que elas podem fazer a diferença, sendo Anjinhos da Esperança. Legal, né? Então convide as crianças aí também, você pai e mãe, ensine para os seus filhos que eles podem levar Jesus a outros através do projeto Anjinhos da Esperança. Agora você que já é adulto, né? Não recebeu o boleto em casa. Eu gosto de doar através do boleto. Eu dou através do Pix, é mais fácil e tal. Beleza, tem gente que doa através de boleto, tem outras formas de doação também. Mas se o boleto não chegou em casa, mudou de endereço ou teve alguma alteração aí no CEP da sua rua, porque está mudando em vários lugares do Brasil. Algumas cidades que antes eram um CEP só para a cidade toda, agora tem ruas ali com CEPs diferentes, tal, não fez a atualização, não chegou o boleto, e agora, o que você faz, hein? Vamos conferir através desse VT o que você pode fazer? Roda aí pra gente. Seu boleto do Anjos da Esperança ainda não chegou? Vamos resolver isso agora. Seu boleto é impresso e chega pelo correio? Verifique se o endereço cadastrado está correto. O número da residência está visível para o carteiro. Confirme se a sua casa está em um local que recebe correspondências. Você usa caixa postal?
Talvez o boleto esteja nos correios. E confira se o seu animalzinho não comeu o boleto. Seu boleto é digital e chega por e-mail? Confirme se o nosso e-mail está marcado como confiável. Verifique sua caixa de spam ou lixo eletrônico. E se você mudou de e-mail, informe a nossa equipe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98176 6630 ou ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Legal, esclareceu, tirou as dúvidas, muito bom. Quer fazer a doação agora através da nossa chave Pix? Já aparece aí na sua tela também, anjos@novotempo.com. É a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Você pode doar quanto você quiser, 5, 15, 50, 100, não sei, é quanto você puder, quanto você sentir no coração. Seja o Anjo da Esperança e nos ajude a levar mensagens como essa que a gente está trazendo no programa de hoje para tantos outros lugares também, tá bom? Vamos para aquele intervalo, rapidinho, enquanto você faz o seu cadastro ou faz o seu Pix, abre o aplicativo do banco e faz a sua doação aí. Aquele intervalo rapidinho e já estamos de volta dando sequência nesse assunto e trazendo a sua interação. De volta, meus amores, dando uma olhadinha aqui ainda no que diz respeito ao tema de hoje, trabalho infantil, trabalho forçado, trabalho que leva muito da mostra do que é ainda a pobreza, a miséria, a ignorância, o sofrimento que envolve a tantas famílias e, portanto, a muitas crianças. O Brasil tem uma parceria com a ONU num projeto, num objetivo de erradicar o trabalho infantil no Brasil até agora, 2025, o que se mostrou não dar conta, porque ainda estamos vendo números altos e aumentando ainda de crianças trabalhando de maneira indigna. Mas um recorte a gente precisa fazer por aqui. Pensar que como é que nós vamos diferenciar o que estamos dizendo sobre trabalho infantil do que é a educação, do que é o cuidado nesse desenvolvimento físico, emocional, junto à família. Eu vou conversar agora com uma mãe, que é mãe de uma linda menina, a Ive, e ela tem feito um trabalho de educação muito bonita em casa. Olha ali a mamãe com a sua filhinha, a Ive. A sua mamãe chama Karine. Olha só, fazendo bolo com a mamãe. Ela participa das atividades domésticas, como você vê. Mas isso, ai meu Deus, uma pá para limpar a casa com a vassoura. Tem a vassourinha dela, as coisinhas dela, né? Que bonitinha. Aí nós não estamos falando de trabalho infantil forçado, não é, gente? Nós estamos falando de uma criança que está aprendendo a participar, a interagir. E enquanto brinca, você vê que essa criança está brincando com a sua mãe. Ela está se divertindo, ela está aprendendo. Isso é diferente. Com isso, essa criança está sendo inserida no contexto familiar, cada vez mais, sentindo-se parte, sentindo-se útil, sentindo-se também, ao mesmo tempo, acolhida em seu tempo, sua fase, seu desenvolvimento. Ai, coisa mais gostosa! E a Karine já está com a gente por aí? Karine, que é jornalista, já trabalhou com a gente. Ele já derreteu completamente ali. Recolhe as partes. Já me desmanchou. Karine, tudo bem com você? Como a sua filha está linda, que preciosa. Como é que você se despertou para trazer a sua filha para esse lugar de participar das atividades de casa de maneira lúdica, gostosa, bonita? Conta pra gente. Oi, Darleide. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a educação dessa princesinha que está chegando. Linda. Na verdade, o que a gente acabou percebendo, tanto eu quanto meu esposo, é que a criança, ela quer imitar o adulto. Então, a gente começou a perceber que ela se sentia mais realizada se a gente deixasse ela fazer aquilo que a gente estava fazendo. E óbvio que a gente não ia colocar uma coisa perigosa nas mãos dela para ela fazer. Então, a gente começou com aquelas coisinhas mais simplesinhas. Ah, você quer lavar louça também? Então tá bom, vou colocar ali uns potinhos de plástico, alguma coisinha que não vai quebrar, que não vai te ferir. E a gente começou a perceber o quanto ela se sentia realizada em também estar fazendo parte daquela situação. Então a gente começou a colocar
não colocar mais atividades, mas convidá-la para fazer mais atividades, né? A mamãe vai estender a roupa. Você quer estender a roupa com a mamãe? Então ela começou a estender a roupa com a mamãe, começou a cortar comida, começou a varrer a casa, a limpar, tudo por espontaneidade dela. Quando eu vou fazer um trabalho, eu pergunto para ela se ela quer me ajudar. Se ela quiser brincar, ela está livre para brincar, mas no geral ela quer participar também daquilo que o adulto está fazendo, porque eu vejo que a criança imita o adulto. Com isso, você está aprofundando vínculos, você está dando a ela a oportunidade de se desenvolver física, emocional, mentalmente, na interação com os pais, de uma maneira cuidadosa, respeitosa, que é tudo o que falta nos termos do que nós tratamos ao longo do programa em relação a crianças que são submetidas a trabalhos forçados, por subsistência, mais expostas à violência, ao sofrimento, ao crime, à pobreza, à miséria, que é a raiz de todo esse mal. Mas, diferentemente disso, graças a Deus, você e sua casa pode oferecer à sua família, à sua filha, em especial, esse ambiente gostoso de desenvolvimento. Então, parabéns a você por esse cuidado em educar a sua filha nesse sentido também. Eu que agradeço, Darleide. Para nós é sempre um privilégio, né? Poder fazer com que ela se sinta parte da família, porque esse é o nosso objetivo, é que ela saiba que ela está fazendo parte da família e não que ela é uma pessoa à parte, que ela precisa crescer ainda para ela se inteirar na família. A gente acredita que desde que ela nasceu ela já faz parte e a gente tenta mostrar isso para ela, que se vem alguém aqui em casa, eu vou oferecer uma comida para a pessoa numa xícara bonita. Por que para ela eu não vou oferecer na xícara bonita também, se ela mora aqui dentro dessa casa? Então a gente sempre tenta dar esse crédito para ela, que ela faz parte. Então, o melhor é para quem mora aqui dentro dessa casa. Então, se eu ofereço uma xícara bonita para quem vem nos visitar, eu vou oferecer para ela também. Mesmo que ela ainda esteja ali aprendendo, eu falo ali, ó, filha, você precisa ter cuidado, porque isso aqui é de vidro, de porcelana, você consegue pegar com as suas duas mãozinhas e tomar com segurança? Aí ela fala, consigo. Ah, então tá bom, então tu pode tomar. E até hoje ela nunca quebrou nada, porque ela sente que ela faz parte. Então, que a gente dê uma confiança para ela e ela se agarra nessa confiança para demonstrar que, olha, eu consigo, eu tô fazendo parte dessa comunidade aqui, que é essa família. Primeiro que a gente vê uma mãe presente, né? Pais que são presentes, que estão pensando educação de forma global, de forma holística, em todos os sentidos. Essa menina está sendo desde então ensinada, educada para ser colaborativa, participativa, para ser também grata por perceber o que é a dinâmica de uma família desde cedo. Nisso tem educação de maneira muito efetiva. Muito obrigada por sua participação, Deus abençoe a você e até um próximo dia desses com mais algo que você venha trazer desse tempo de mãe que você tem vivido. Um beijo. Tchau, querida. Vamos continuando por aqui, tem interações chegando pra gente? Tem interação chegando aqui já da Renata Cristina de Taguatinga, do Distrito Federal. Ela diz assim, ó: quando eu era criança, morávamos em sítio, meu pai sempre priorizou a educação. Não nos deixavam sem escola por perto, mas chegamos a trabalhar, catando latinha ou Oiticica. Oiticica. É que é uma árvore com coquinhos assim. Uma frutinha, parece coquinhos. É isso aí, meu Google. Ou a folha da carnaúba na época da tiragem. Meus irmãos chegaram a trabalhar informalmente numa fábrica, descascando bananas para fazer doces. Graças a Deus, a nossa realidade hoje é outra e os nossos filhos já não precisam, podendo aproveitar mais a infância. Por isso que eu digo, não era característico de tempos atrás de que isso fosse uma normalidade pela condição do país, porque hoje nós olhamos para alguma coisa assim, como nós crescemos, como nós evoluímos, mas naquela época era por viver, era por educar, nós passamos por um período em que educar tinha a ver com bater. Na escola, você era posto de castigo sobre milhos, né, ajoelhado sobre milhos. Então, tinha uma violência presente em todos os sentidos, mas tinha também uma busca por sobrevivência, não? Então, eu acho que isso gera um resultado. O resultado a longo prazo é a estratificação social. Então, você tem essa prática e aí quando você pega uma criança que não tem uma escolarização extensa,
Ela divide tempo com trabalho, o resultado a longo prazo é que aquela família, no decorrer das gerações, ela não se move socialmente. Porque isso foi exatamente isso que aconteceu. O que a gente tem que lembrar é que nós estamos há 137 anos do fim de uma escravidão. Historicamente, isso foi ontem. Então, você precisa de apenas 2 gerações para conhecer. Então, o meu bisavô foi escravo. Então, a escravidão chegou. Eu conheci o meu avô, que foi filho de um escravo. Ela chega até nós. Então, esse processo, do processo que trabalha só escravo e crianças, elas estão ali, elas são coisas. Para esse momento, o trabalho vai sendo normalizado e essa família estão colocados ali, aí um ou outro vai conseguir escapar Então da pensa, estratificação social. a família é pobre, aí a criança vai trabalhar para ajudar na subsistência dessa casa, dessa família. Portanto, ela não vai estudar, ela não vai ter condições de se desenvolver como nós estávamos pensando anteriormente aqui na prática. Portanto, ela vai continuar na pobreza. Vai reproduzir a mesma realidade. Reproduzir e perpetuar a pobreza, não saiu do canto, entende? Então, essa é a dinâmica de perpetuar a pobreza e a escravidão. São crianças escravas nessa mesma dinâmica, só que hoje nós pensamos, é assim, ainda que normalizados, numa perspectiva histórica de que se manteve até aqui. Né, e as pessoas falam, mas na minha época era assim, a gente trabalhava. Mas olha a diferença de quem não trabalhou na infância com o outro. Depois de 20, 30, 40 anos. É brutal a diferença. Verdade. Tem mais uma interação que chega pra gente aqui, é da Cássia. Quando criança, morei na roça junto com meus irmãos, onde plantávamos, colhíamos, capinávamos, fazíamos farinha e cuidávamos do gado. Tudo isso foi muito importante para a nossa formação. Aprendemos desde cedo que todos precisam colaborar e isso nos preparou para a vida. Hoje somos adultos sem preguiça para fazer o que for necessário. Meu irmão, por exemplo, ele é médico, já aposentado, mas continua trabalhando na roça. Não por necessidade, mas porque isso o faz se sentir útil. Tá aí a Cássia. Legal, Cássia. Obrigado. Até dentro disso que a Dalete comentou um pouquinho antes aqui, eu lembro que aos 9, 10 anos mais ou menos, estudava de manhã, aí um períodozinho da tarde, coisa de 1 hora e pouco mais ou menos, tinha minha caixinha de isopor, vendia sonho, né, para ajudar os pais. Depois fui crescendo com 11 anos mais ou menos, carrinho de picolé, né, sorvete, picolé na rua vendendo, queria comprar umas coisinhas lá ou ajudar em casa também. E foi assim, né, por vários anos ali da minha vida. E deu no que deu. Agora, eu acho que vale a pena a gente dizer que, ainda que, segundo o ECA, você não estivesse fazendo devido, no caso dessa participação que tivemos agora da Cássia, ela dizer que ajudava na roça, plantavam, colhiam, isso não significa dizer que ela está relatando um trabalho forçado, compulsório. Pode ser apenas, pode ser, como no caso de serem participativos nas atividades da família, mas é só para a gente fazer uma diferenciação do que seja um trabalho escravo, que seja análogo à escravidão, do que seja um trabalho forçado, alguma coisa do gênero, mas que ainda assim guarda um certo cuidado que precisamos ter. O mocinho não devia estar lá vendendo os negócios. Não devia. Mas assim, no caso dela, como você comentou, não foi forçada, porque senão o irmão dela depois se aposentou, não teria estudado e depois se aposentou. Foi um trauma. Não quero nem saber de enxada de roça. Não, ele foi para lá porque aquilo trouxe boas memórias, ajudava a família, era diferente, né? E ali, no 4º parágrafo, ela colocou: aprendemos a colaborar. Né? Então, ela foi ensinada desde pequena a plantar, a colher, né? Então, assim como essa mãe trouxe o exemplo, né? Que ela ensina a filha dela ali no dia a dia, ela colocou ali: aprendemos a plantar, a colher. Como aquela menininha, a Ive, agora há pouco, segundo a Karine, que ela está ensinando a se desenvolver nesse sentido. Mas isso é diferente aqui. Sim, bem diferente. Trabalho escravo. Alguém que pôde estudar para ser médico. Essa família deu condições. Vamos então à próxima, acho que é a última interação. Maria Amélia: minha mãe Isabel começou a trabalhar com apenas 7 anos de idade
na casa de médicos. Fazia 6 pães e assava, lavava roupas, encarava qualquer serviço. Inclusive trabalhava na plantação de arroz com água até os joelhos, espantando os bichos. Hoje está prestes a completar 80 anos. Nos criou feito princesa, sim, errou como todos nós. Foi super protetora, muito brava, chegou a bater, mas nós sempre fomos sua prioridade. Ela fez o seu melhor. Gratidão, mãe. Que lindo. Olha, que linda. Beijo, Maria Amélia. Sua mãe. Muito obrigado, Débora, pela sua participação aqui, por ter trazido a gente para essa discussão tão importante. Que Deus abençoe e frutifique seu trabalho ali. Amém. E a sua família bonita também. Né? Eu que agradeço esse momento aqui com vocês, muito marcante na minha vida. Nossa, eu tô assim, muito feliz. Que bom, meu amor. Obrigada. Paulo escrevendo para Tito, ele tem um dos textos mais concisos, e sabe aquela pílula de saber da Bíblia, que ele usa uma palavra no meio que nos chama muita atenção. Ele escrevendo para Tito diz assim: a graça de Deus nos salvou educando-nos. A graça se mostrou salvadora a todos nós, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões humanas, vivamos nesse século, e ele fala 3 coisas: de maneira sensata, justa e piedosa. A gente pode estar pensando assim, tá, como que eu faço? Porque eu sou um pai, eu vou colocar meu filho na frente de um videogame o dia inteiro para evitar esse tipo de coisa, e às vezes a gente está num pêndulo e para evitar aquilo a gente leva para um outro extremo. Veja, a nossa responsabilidade é criar pessoas responsáveis também. Pais responsáveis geram filhos responsáveis. E o desenvolvimento do senso de responsabilidade faz parte de um atributo da paternidade. Portanto, o seu filho deve fazer tarefa, sim. E como que isso deve acontecer? Eu vou falar dicas práticas para você que está se perguntando. Primeiro, faça com ele. Segundo, faça observando ele. Terceiro, deixe ele fazer. Mas você é um condutor do processo. E seu filho tem que ter 3 coisas. Ele deve ter sensatez, porque é isso que a graça faz. Ele tem que ter justiça e um senso de justiça para olhar para esse outro que não tem um pai e viver de maneira piedosa. 3 coisas que a educação leva. E isso faz com que a gente já tenha um mundo diferente. Eduque assim, desenvolva responsabilidade, entregando responsabilidade, porque isso já é a nossa resposta para o mundo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigada, meus amores, pela companhia. Nós voltamos amanhã no seu Entre Família. Se Deus quiser. Amanhã estamos de volta, hein? Ó, não deu tempo de mandar aquele abraço para aquela lista da galera do Servisa. Beijo no coração. Mas manda pro pessoal amanhã do São Roque. Que eu vou Vida soltar, natural, viu? tá? É, vida natural, Vida não natural. Servisa. Ser vida também, nossa, beijo. Valeu, gente. Amanhã.